It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know. Oi, gente. Meu nome é Kate Nunes. Eu sou professora de maquiagem, de design de sobrancelha e alongamento de cílios, tá? Hoje eu vim aqui trazer para vocês uma técnica de designer com medição precisa com paquímetro, tá? Essa técnica eu vim trazer para ajudar os meus alunos que fazem cursos comigo, tá? A desenvolver essa técnica de uma forma mais rápida e ter um acompanhamento na apostila dele chegar com tanta facilidade. Então, eu vim trazer essas técnicas para facilitar o passo a passo dessa técnica, que é super importante, que essa é a técnica que você faz quando você tem o seu primeiro atendimento com o seu cliente, para que a sobrancelha dele fique harmônica. Ó, eu fiz essa parte do vídeo, eu gravei, eu já tinha terminado de fazer a sobrancelha. Olha como ficou bonita. Tá? Antes essa daqui tava mais alta, tava com arqueamento maior, e essa daqui estava com bastante pelo embaixo, tá? Nos vídeos vocês vão estar vendo. E eu peço para vocês que já dá uma curtida aí nesse vídeo, tá? Me segue no canal, porque eu vou colocar muitos outros vídeos aqui para vocês acompanharem, tá? E vamos embora pro passo a passo pra gente não perder tempo, que depois a gente conversa no final do vídeo, gente. Tchau, tchau, e assista aí, hein? It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. Então, vamos começar. A primeira coisa que nós vamos fazer é tirar a medida dos olhos, tá? Vamos à medida dos olhos. Qual o tamanho dos olhos? Vou em ponto lacrimal e vou até o final dos olhos, tá? A medida deu 3,4, eu vou anotar 3,4. E esse tamanho dos meus olhos, eu já vou fazer uma continha também, vou dividir por 2, tá? Então, o olho deu 3,4, dividido por 2, 1,7. Tá? Então, eu já tenho a medida dos meus olhos e a medida da metade dos meus olhos, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a medida entre as minhas narinas, na parte mais grossa. Eu venho aqui com o paquímetro, ó. Sem apertar, tá? Ó, vai entrar e vai sair sem apertar. Então, essa é a parte mais grossa, tem 7 milímetros. Aí, eu vou tirar agora da parte do meio, que é mais fina, aqui. Tá? Então, vou tirar dessa parte aqui do meio, que é mais fina. Aí, vim aqui também, ó, tem que entrar e sair sem apertar. Esse deu 6 milímetros, tá? Agora, eu vou achar o ponto central da minha sobrancelha. Vou pegar meu paquímetro e vou riscar aqui, ó, desse lado e desse lado, na parte de trás, tá? Pra mim poder marcar. Transferir essa marcação pra minha sobrancelha. Vou encaixar nas minhas duas, aqui, ó, dos dois lados, o bico do meu paquímetro, e vou fechar nessas duas profundidades aqui, ó. Encostei e dei uma fechadinha. Transferi o peso lá pra trás e marquei, sem apertar. Só pra marcar, ó. Marquei os dois lados, e agora eu vou tirar a medida desses dois lados pra ver quanto que tem. Pra cada lado, pra eu conseguir achar. Eu vou marcar esse primeiro ponto, tá? E depois eu transfiro para a parte do meio para marcar o meio. Esse é o meu ponto, aqui meu ponto central. E partindo do ponto central, eu vou colocar 1 centímetro para cada lado. Venho aqui no paquímetro, marco 1 centímetro, tá? Dei uma sujadinha aqui de branco, encostei no ponto central e transferi para saber o ponto inicial e marquei. Pronto, tá marcado aqui. Apago esse lado e deixo esse outro marcadinho. Encostei no ponto central, transferi e marquei. Pronto, agora já tenho meus dois inícios de sobrancelha. Ponto central e os dois pontos iniciais. Agora, eu vou encontrar o ponto alto da minha sobrancelha. Em média, a sobrancelha da brasileira, do ponto central até o ponto alto, ela costuma ter 4,5, podendo variar para mais ou para menos, tá? Então, se você vê que saiu do ponto de arqueamento muito, ou aumenta ou diminui para chegar ali no ponto de arqueamento. O que tem que ocorrer é ficar os dois lados do mesmo tamanho até o ponto de arqueamento, tá? Então, vou marcar 4,5 aqui no meu paquímetro
e vou encostar no meu ponto e vou ver se o ponto de arqueamento bate com esse 4,5, tá? O meu ponto de arqueamento bateu, então, eu vou dar uma sujadinha aqui no meu paquímetro para poder fazer essa transferência. Pronto, agora eu vou encostar aqui, ó, no meu ponto central. Encostei primeiro no ponto central, transferi para outra parte do bico e marquei. Então, aqui é o meu ponto de arqueamento. Vou limpar essa parte e vou marcar a outra parte. Agora, eu vou marcar o ponto de arqueamento do outro olho. Encostei meu paquímetro no ponto central, tá? Encostei, transferi e marquei. Então, dei uma marcadinha aqui e aqui. Já tenho meus dois pontos central, os dois inícios e os dois pontos de arqueamento. Agora, eu vou achar o ponto final, vou pegar minha haste de profundidade, vou dar uma rabiscadinha nela. E vamos ao ponto final, tá? Arco do cupido, final do nariz, final do olho e marquei. A mesma coisa do outro lado. Arco do cupido, final do nariz, final do olho e marquei. Agora, já tenho ponto central, os dois pontos iniciais, os dois pontos de arqueamento e os dois pontos finais. Agora, eu vou encontrar a altura do meu ponto inicial. Como que encontra a altura do ponto inicial? Eu vou pegar a medida dos meus olhos, que é 3,4, vou dividir por 2, que vai dar 1,7, tá? Coloquei 1,7 aqui no meu paquímetro e vou transferir essa medida para saber a altura dos meus olhos, tá? Eu vou encostar aqui, ó, no meu ponto lacrimal primeiro. Encostei no meu ponto lacrimal, depois eu vou transferir lá pra parte do bico lá de cima e vou marcar a altura da minha sobrancelha, ó. Certinho, tá, gente? Então, a metade dos nossos olhos é a mesma que aqui, ó. A gente vai colocar essa medida aqui na altura da nossa sobrancelha. Agora, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, só que com a haste de profundidade pra baixo, tá? Vou encostar no meu ponto lacrimal. E vou transferir lá pra cima essa marcação, ó. Já fez o risquinho aqui e o risquinho aqui. Então, já tenho a altura dos meus dois inícios. Então, para medida inicial, eu usei o tamanho da metade dos meus olhos e coloquei nos dois inícios. Agora, eu vou marcar um pontinho na metade dos meus olhos, tá? Vou colocar aqui, ó, no ponto lacrimal e vou marcar a metade. Ó, dei uma marcadinha nesse, vou marcar o outro lado agora. Limpei um lado e dei uma sujadinha no outro, vou encostar no ponto lacrimal. E marquei, tá? Então, o meio aqui e o meio aqui. Já marquei as duas metades dos meus olhos. Agora, eu já tô com as duas metades dos meus olhos marcado. E eu vou usar esse ponto e esse ponto aqui de cima, tá? Que cruza aqui pra achar a altura do meu ponto alto, tá? Como que eu vou achar essa medida do ponto alto? Eu vou pegar a medida que eu tenho aqui no início, que é 1,7, e vou acrescentar mais 1 centímetro, que vai ficar 2,7. E vou marcar, tá? Vou marcar 2,7 no paquímetro. E os 2,7 eu vou transferir. Vou encostar aqui nesse primeiro ponto, bem na raiz dos cílios. Vou encostar lá no outro ponto do meio do ponto alto e vou transferir essa medida pro meu olho. Ó, deu aqui desse lado. Agora, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Aí, do outro lado, eu viro o paquímetro com a haste de profundidade para baixo. Vou marcar essa parte de cima. Limpei aqui embaixo, conferi para ver a medida certa. Encostei na raiz dos meus cílios, bem no meu ponto. Fui lá no outro ponto e marquei. Então, ó, deu o risquinho lá também, tá? Então, eu vou seguir esse risco que cruzou. Agora, a altura do ponto inicial, a altura do ponto alto. Agora, eu vou encontrar a altura do ponto final. Como que eu vou encontrar a altura do ponto final? Vou pegar a medida do ponto inicial,
que é 1,7, vou acrescentar mais meio centímetro, que vai ficar 2,2. E vou transferir aqui, ó, ao longo dessa linha que eu fiz aqui no final. Então, vou pegar meu paquímetro com a haste de profundidade para baixo, vou riscar a pontinha dele, vou encaixar aqui nesse risco. Tem que deixar o olho fechado e marcar. Ó, marquei aqui o ponto do final do meu olho e vou fazer do outro lado. Tem que tomar cuidado para não abrir o olho se você for fazer em você mesmo. Se for para fazer na cliente, é bem mais fácil. E agora, eu vou... Procura sempre fazer essa linha bem comprida para você entender que você vai ter que fixar nessa linha, tá? Vai encostar bem aqui no final dos olhos e vai transferir lá para aquele ponto aqui, ó, e vai cruzar. Tá vendo que fez um cruzamento aqui? Então, esse aqui é o ponto final dos meus olhos. Da minha sobrancelha, quer dizer, dos olhos não. Agora, eu já tenho a altura do meu ponto inicial, do meu ponto central e do meu ponto final. Agora, eu vou encontrar a espessura da minha sobrancelha. A espessura da minha sobrancelha é a mesma coisa aqui da espessura aqui do meu nariz, tá? Da medida entre as minhas narinas, que a gente fez a medida lá no começo, tá? Então, essa parte aqui da minha narina é a parte inicial da minha sobrancelha. E a medida dessa parte da minha narina é a medida do meu ponto alto, tá? Então, essa medida deu 7 milímetros e essa deu 6 milímetros. Então, vou marcar aqui no paquímetro 7 milímetros, que é a espessura inicial. Vou dar uma riscadinha com meu lápis, para eu carimbar na minha sobrancelha. Vou encostar aqui, ó, nesse primeiro ponto, que é o ponto inicial da minha sobrancelha, a altura do ponto inicial. Vou transferir lá pra cima e vou marcar, tá? Aí, fez a marcação aqui em cima, vou fazer do outro lado a mesma... Agora, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, com a haste do paquímetro virada pra baixo. Encostei aqui no meu ponto inicial, na altura, e puxei pra marcar lá em cima, tá? Ó, marcou aqui certinho. Então, eu já tenho a minha sobrancelha com a espessura certinha no início dela, eu já sei a espessura dela. Agora, eu vou pegar a espessura do ponto alto, que é a medida aqui, ó, dessa parte do meio entre as minhas narinas, que deu 6 milímetros. Marquei 6 milímetros no paquímetro, dei uma sujadinha aqui na ponta do paquímetro com o lápis para poder marcar. Encostei aqui no ponto que eu já tenho de baixo e vou transferir lá para cima. Ó, marcou aqui em cima, tá? E vou fazer na outra sobrancelha a mesma coisa. Aqui os 6 milímetros no paquímetro, encostei aqui no ponto de baixo, que eu já tenho, e vou transferir a medida lá pra cima da minha sobrancelha. Ó, o risquinho aqui, tá? Então, agora, eu já tenho todas as marcações completas da minha sobrancelha, tá? Só vou colocar as bolinhas agora pra gente ver onde tá cada pontinho. Agora, eu vou vir aqui nos dois inícios e nos cruzamentos fazendo bolinhas pra mim saber aonde que é cada ponto. Um ponto aqui, outro aqui, o ponto final aqui, o ponto do início aqui e aqui. Na outra sobrancelha, a mesma coisa. Ó, agora que eu já fiz todos os pontinhos, ponto inicial, ponto alto e ponto final, eu vou ligar esses pontos com a linha, tá? Eu vou sujar a linha com lápis dermatográfico preto e vou vir, ó, carimbando pra fazer o formato da minha sobrancelha. Vou fazer uma sobrancelha com vocês. Vou encostar aqui nesse primeiro ponto, tá? Dentro desse ponto, nunca fora do ponto. E vou levar até o outro ponto e vou puxar para um lado para poder marcar esse risco. Ó, já marcou. Agora, vou marcar o risco de baixo. Vou segurar aqui no meio desse ponto de baixo. Vou levar até o ponto de baixo e vou arrastar para fazer a marcação com a linha também. Agora, venho aqui nesse outro ponto de baixo. Agora, vou fazer a cauda. Encostei aqui nesse ponto do arqueamento e vim aqui, ó, no ponto final.
e dou uma apertadinha e uma puxadinha para poder marcar. Ó, já marcou. Agora a parte de cima, eu encosto bem no meio do ponto e venho e dou uma finalizada de um pelo só aqui, ó, pra ficar bem certinho. Agora o desenho da minha sobrancelha já está pronto, tá? Dessa sobrancelha eu só vou limpar pra vocês entenderem. Vou fazer a outra. Vou fazer a outra. Encostei aqui no início da sobrancelha, bem no meio do ponto, levei lá pro outro ponto e dei só uma puxadinha pra marcar. Já marcou? Vou fazer a parte de baixo. Encostei no meio do primeiro ponto, levei lá no ponto de arqueamento da sobrancelha e puxei. Agora, a cauda embaixo primeiro, encostei no ponto de arqueamento e encostei no ponto final da sobrancelha. E marquei. Agora, na parte de cima, ponto alto, final e marquei. Prontinho, ó. As duas sobrancelhas já estão desenhadas, tá? Eu vou limpar pra ver como ficou tudo. Então, vamos limpar toda essa sujeira que ficou em torno do desenho da sobrancelha, tá? O cotonete tá seco. Só tô passando o cotonete pra tirar a sujeirinha, tá? Vou tirar esse pontinho aqui. Vamos apagar esse final, que não faz parte, aqui em cima. Vamos apagar tudo, deixar bem limpinha ela pra ver como que ficou esse desenho. Do outro lado também, tudo que tiver fora do desenho, a gente apaga. Então, olha como que ficou o desenho, a cauda e a sobrancelha, tá? Eu gostei do desenho. Vocês gostaram do desenho? Ficou bem bonito. Agora, eu vou fazer a retirada dos pelos, tá? Que tô cheia de pelo, mas vou dar uma limpadinha melhor. Sempre confere se as duas estão na mesma altura, tá? Ó, vai pegar o paquímetro e vai colocar. Pode dar uma diferença de 1 milímetro. 1 milímetro não tem problema, tá? Ó, tá bem ali, bem parecido uma com a outra. O desenho tá bem retinho, não tá nada uma em cima, uma embaixo. Então, tá ok. Agora, vamos fazer a retirada do pelo, tá? Vou deixar ela bem limpinha e vou vir mostrar pra vocês qual foi o resultado desse designer de sobrancelha, tá, gente? Pra vocês verem como vale a pena fazer o designer da sobrancelha, porque toda vez que você for fazer do pelo da sua sobrancelha, se você fizer esse desenho, cada vez a sua sobrancelha vai ficar mais bonita e vai ter esse desenho natural dela mesmo, de acordo com as medidas do seu rosto. Nosso rosto é um encaixe perfeito, né? Vocês viram que a espessura da nossa sobrancelha é a medida da parte mais grossa do nosso nariz. Quem quiser fazer aí, tá? Pode fazer que vai dar super certo. Prontinho, já fiz a retirada do pelo, já tirei o desenho, deixei ela bem limpinha. Olha como que ela ficou. Tá. Agora eu consegui deixar as duas da mesma altura. Eu tirei aquele arqueamento maior que tava aqui e tirei aquele pelinho aqui que tava embaixo, que tava em excesso, para que ela fique bem bonita, né? E com o tempo ela vai crescendo e vai ficando as duas o mais parecido possível. O intuito desse vídeo é poder ajudar os meus alunos, né, que fazem o curso de designer comigo, tá? Porque esse designer é o designer inicial, aquele designer que a primeira vez que o seu cliente chega, você vai fazer nele para que você consiga uma estrutura bonita na sobrancelha dele. De acordo com todas as medidas, você vai conseguir uma sobrancelha mais harmônica para ele. Então, nos meus cursos, esse é o primeiro designer que eu passo para os meus alunos, tá? E às vezes o curso tem muita gente e eles não conseguem pegar tão bem essa técnica em uma aula só. Então, eu fiz esse vídeo para tentar ajudar o máximo que eu puder
eles a pegarem essa técnica mais rápido, que é uma técnica que valoriza muito a sobrancelha, e a sombra feita é fundamental. A intenção do designer da sobrancelha é com que a sua sobrancelha fique cada vez mais bonita e você não precise ficar se preocupando em estar maquiando sempre. Se quiser fazer uma aplicação de uma rena, fica também bem legal se tiver muitas falhas, ó. A minha sobrancelha tá bem falhadinha aqui no final, tá bem fininha. Então, eu posso fazer uma aplicação de uma rena também para valorizar, para ficar mais bonita, tá? Mas aí eu vou fazer outros vídeos para vocês com técnicas de depilação à linha, retirada de pelo, aplicação da rena, tá? Para vocês irem acompanhando. E curte aí o canal, tá? Me segue aí no meu canal também. E vamos dar uma força aí para que eu venha trazer mais vídeos para vocês, tá? Muito obrigada por estarem aqui comigo, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E vamos aí dar uma forcinha pra mim aí. Curte aí o canal. Curte, curte, curte. Eu vou deixar o nome dos produtos que eu utilizei aqui embaixo, tá? Na descrição, que é legal vocês saberem se alguém quiser comprar os produtos pra fazer, tá? Todo esse designer. É super interessante, gente. E se você quer deixar a sua sobrancelha bonita, toda vez que você for fazer retirada de pelos, faça o designer da sobrancelha, para você não errar, tá? Para você não colocar o ponto de arqueamento no local que não é para ser colocado. Então, se dedique à sua sobrancelha na hora que você for fazer sua retirada de pelo, que é super importante, tá? Para que ela fique cada vez mais bonita. A minha sobrancelha, acho que 1 ano, 2 anos atrás, tava bem fina, o ponto de arqueamento tava muito alto e eu queria uma harmonia maior pro meu rosto, porque os meus olhos, ele é um pouco junto. Então, eu não posso deixar minha sobrancelha muito fechada, porque senão na hora que eu me distancio, parece que eu tô brava, parece que ela se junta numa sobrancelha só. Então, você consegue fazer uma harmonia muito bonita no seu rosto, se você fizer sempre o designer da sua sobrancelha, tá? Então, vale a pena. Vamos fazer uma sobrancelha bonita, deixar ela bem de acordo com os nossos traços, né? Isso é super importante. Brigadão pela atenção, gente. Beijos. E até o próximo vídeo que eu venho trazer para vocês. Tchau, tchau.